Bom dia, queridos, bom dia, como vocês estão? Bom, relembrando o que a gente viu na última aula, né? Breve revisão. Vimos qual era a definição de matemática, química e física. Vimos o conceito da filosofia, né? Qualitativo, quantitativo, de onde surgiu a ciência. Como funcionava o método científico. E tivemos uma atividade para casa, que é exatamente identificar o que é o modelo heliocêntrico e de um modelo geocêntrico. Então, utilizando o próprio material aqui de vocês, né, nós temos aqui exatamente a parte aqui do terceiro capítulo. A gente vai voltar na parte de movimento e tudo. Mas qual é a ideia de um modelo geocêntrico ou um modelo heliocêntrico? Então, a ideia principal era a forma do ser humano observar, tentar encontrar o desconhecido, ou seja, tentar observar o céu e tentar ver o que são aquelas estrelas, o que são aqueles pontos luminosos. Né? Como que o Sol ele aparece todo dia, né? Por que é um prazo de 24 horas certinho? Por que isso acontece? Então, a partir daí, os primeiros pensadores, né, como Ptolomeu ou Aristóteles, né, Ptolomaico no caso, né, Aristóteles, entre outros, próprio Ptolomeu, tentaram descobrir como o sistema funcionava. Qual é a importância de eu saber como o sistema funciona? Porque na antiguidade, toda a parte astronômica funcionava como calendário. Então, o ano, as fases da lua, eram exatamente calendários para se saber, por exemplo, a melhor época para poder viajar, para plantar, melhor época para poder colher. Então, isso era muito importante na época. E a ideia que eles tinham é que, se a gente for pensar, a Terra está parada, né? E tudo gira em torno da Terra. Só que a gente tinha um grande problema. O grande problema é que existiam alguns processos em que, quando a gente observava alguns planetas, o planeta ele ia e voltava, né? Ou seja, qual é a ideia que a gente tinha, né? A gente tinha a sensação que o planeta estava indo e voltando. Se a gente fosse pegar, né, aqui tem a atividade que a gente passou, então no modelo geocêntrico, opa, é geocêntrico, a gente tinha o seguinte parâmetro, né? Melhor, observação. Quando você observava um planeta no céu, deixa eu ver se eu acho alguma fotinha interessante. Então, o que que acontece? Basicamente, quando você observava um planeta no céu e tentava observar a trajetória dele, você observava mais ou menos esse caminho aqui, ó. O planeta ele ia, depois ele voltava e ele ia de novo. Então, no modelo simples que havia criado, né, nosso modelo geocêntrico, ou seja, geo vem de terra, né? No nosso modelo geocêntrico, a princípio, isso não deveria acontecer. Por que não deveria acontecer? Porque, se a gente for pensar, os objetos vão seguir apenas uma trajetória. Então, não tem como eu observar o planeta indo e voltando. Por isso, houve-se uma correção no modelo, que era exatamente Mercúrio, todos os planetas deveriam orbitar e girar em torno de um eixo. Seria como se fosse a Lua, né? Só que isso aqui era muito trabalhoso, assim, não era ideal, né? Porque, se a gente for pensar, o universo é cheio de probabilidade. Qual a chance de todos os planetas se comportarem exatamente desse jeito? Né? Então, não era um modelo lá muito aceito. Esse modelo ele foi estudado, né? E foi melhorado, aonde a gente teve o nosso modelo é, heliocêntrico. O nosso modelo heliocêntrico foi um modelo projetado lá pelo nosso glorioso Nicolau Copérnico, Galileu e Kepler. O que cada um deles fez? Nicolau Copérnico, ele foi o primeiro cara que deu a ideia. Ele falou, olha, por que será então que a Terra não funciona, né, não é o centro do universo? No momento que ele pensou nisso, todos aqueles problemas do planeta ir e voltar acabaram. Por que ele acabaram? Exatamente porque eu tinha algo assim, ó. Imagina que eu tenho a Terra e a Terra está girando em torno do Sol. Imagina que eu tenho um planeta, né? No nosso caso, o Marte. Então, em determinado momento, você vai estar vendo
Marte em uma posição. Quando você der uma volta completa na Terra, no Sol, você vai ver que Marte está do outro lado. Então aí a gente teria esse efeito do planeta ir e do planeta voltar, né? Mais ou menos esse efeito. Vou deixar um videozinho na descrição, exatamente para vocês observarem e verem, né? Como, como funciona essa explicação. Mas seguindo a ideologia, né, a gente teve aqui a ideia do modelo heliocêntrico. Heliocêntrico, ele vem do conceito e de que eu tenho Hélio, que é o Sol, né? Deus Hélio, né? O deus grego. Hélio é um elemento químico, por isso que foi dado depois o nome do hélio, né? Do elemento químico presente mais abundante no Sol. Então, o que a gente consegue observar nesse conceito? A gente consegue observar exatamente na aula anterior, na aula 2, o conceito de inércia ou o que a gente chama de referencial. O que é esse conceito de referencial? Então, vamos começar uma nova aula. Bem simplesinho, não vamos demorar muito, né? A ideia é que sejam coisas rápidas. Opa, primeiro ano. Hoje, dia 18 de março. Então, a gente começa a ver o que seria um referencial. O que é um referencial? O referencial nada mais é do que um ponto de referência, ou seja, um ponto que a gente utiliza como parâmetro, né, para poder nivelar e entender essas coisas. Então, no nosso caso, era o que no nosso modelo? No nosso caso, no nosso modelo astronômico, qual era a relação que a gente tinha referente lá a, a exatamente a parte do modelo geocêntrico e heliocêntrico? No modelo geocêntrico, a gente considerava que a gente estava parado e tudo se movia. É o que pode acontecer, por exemplo, no ônibus. Ou seja, você pode considerar que você está parado no ônibus e que as coisas se movem. Ou que você se move e tudo está parado. Essa é a ideia de referencial. Então, para eu poder dizer se um corpo ele se movimenta ou não, né, eu tenho exatamente que dizer, eu tenho que exatamente dizer se esse objeto eu tenho que comparar com ele. Ou seja, como que eu vou dizer se um objeto ele é bonito ou não? Se ele é feio ou não? Se ele é barato ou não? Né? Ah, eu comprei, sei lá, um caderno. Como que eu vou dizer se esse caderno ele é caro ou barato? Eu tenho que ter um referencial. E dependendo do meu referencial, esse valor pode mudar. Então, por exemplo, não carregou, não tem problema. Então, no nosso exemplo, né, a gente tem aqui, ó, uma pessoa no ônibus. Ela pode considerar que todo mundo se move e ela fica parada, ou que ela está em movimento e todo mundo se move. Um exemplo bem simples, né? Vou até reformular essa pergunta aqui, ó. Imagina o seguinte caso: você está dentro do ônibus e observa o motorista. Para você, o motorista está parado. Para alguém de fora do ônibus, o motorista está em movimento. Então, como que eu vou dizer se o cara está em movimento ou não? Tudo depende do nosso ponto de referencial. Por exemplo, eu posso considerar que a gente está em movimento, né? Exemplo 2. Ó, nós estamos em movimento, nós estamos parados em relação à Terra, mas estamos em movimento em relação ao Sol. Então, o fato de eu considerar se a gente está parado em movimento vai fluir muito efeito, né? Sobre o que a gente está analisando. E o que é a inércia? A inércia é a tendência do corpo de manter o movimento. Ou seja, é a tendência do corpo de ficar parado ou de manter o movimento. Então,
É a tendência que esse corpo vai ter de ou ficar parado ou ficar em movimento. Então vamos lá, agora a gente vai para a nossa aula 4 sobre relatividade do movimento, que é exatamente esse conceito que a gente viu, né? Se o corpo está parado ou não. Quem começou a postular isso foi, no caso, Galileu Galilei. Tudo bem? E aqui nós temos uma atividade. Essa atividade ela vai ser, né, feita para vocês entregarem. Tudo bem? E aí, um pequeno detalhe que a gente tem sobre essa parte de movimento, né, a gente pode dar pelo menos um resumo, afinal, temos aí 10 minutos de aula, é que que é o movimento, né? Quando a gente lida com um referencial, nós temos dois tipos. Nós temos o movimento, que ele seria o deslocamento, ou o movimento relativo. O que seria o deslocamento e o movimento relativo? Vou até botar aqui embaixo. O deslocamento, ele vai levar em consideração a posição inicial do movimento e a posição final do movimento. Ou seja, onde você começou, aonde você terminou. E o que seria o espaço percorrido, né? Sendo mais simples na palavra. O espaço percorrido leva em consideração toda a trajetória do corpo. Então, por exemplo, uma pessoa que resolve correr um circuito, ela terá um deslocamento igual a zero, ponto de partida é igual ao meu ponto de chegada. Entretanto, seu espaço percorrido será diferente de zero. Ou seja, você está ali, você resolve dar uma volta, né? Você resolve dar uma volta e chega no mesmo ponto. Então você vai ter que seu deslocamento, ou seja, pensa no deslocamento como se fosse uma foto. Você bateu a foto na hora que você saiu de casa e tirou a foto na hora que você chegou. Se você sai e volta para o mesmo ponto, seu deslocamento é zero. Você não se deslocou, né? Mas o seu espaço percorrido ele é diferente de zero. E aí a gente entra no conceito de velocidade. O que seria a velocidade? A velocidade é o deslocamento ou espaço percorrido ao longo de um tempo. O que eu quero dizer com isso? Você tem que sair, por exemplo, de Cordeiro e ir para Bom Jardim, né? Então você pode fazer isso a pé, você pode fazer isso correndo, pode fazer isso de skate, de patinete, de moto, de carro. Cada um deles vai ter um tempo diferente. Então essa distância em relação ao tempo é considerada como velocidade. Então, só para a gente definir, no nosso caso, consideramos que o corpo se move em linha reta. O que eu quero dizer com mover em linha reta? Quando ele se move em linha reta, eu vou sair do ponto A para o ponto B. Então eu tenho que exatamente o deslocamento, né? Sair do ponto A para o ponto B, é igual ao espaço percorrido, ou seja, ele não ficou dando zigue-zague. Certo? Assim, deslocamento é igual ao nosso espaço percorrido. Então, a nossa velocidade, ela é exatamente dada por uma equação, que eu vou escrever aqui, que é a nossa primeira equação que a gente vê, né? Na física, a gente vai dar só uma olhadinha nela. É S igual a S0 mais V vezes T. O que eu estou querendo dizer com essa forma? Eu estou querendo dizer que o nosso S ele vem do inglês space, ou seja, espaço final, né? O que é o nosso S0? O nosso S0, qualquer coisa física que eu venha ter em que ela tiver a letra zero,
significa que ela é algo inicial. É melhor do que botar I e F, né? Inicial e final. Então, geralmente a gente bota o inicial, a gente bota o zero, que não é inicial, a gente não bota nada, né? Então, ele vai ser o espaço inicial, ou seja, o ponto de partida. Quem é o nosso V? O nosso V é a velocidade. A velocidade é dada em metros por segundo. O espaço, que é uma distância, é dado em metros. O espaço final também é dado em metros. Opa. E temos o nosso tempo, que ele vai ser dado em segundos. Na física, né, uma questão só teórica, né, mas comorbidade. O tempo, a gente sempre utiliza uma letra minúscula. Quando a gente for ver temperatura, né, a gente vai ver, no caso, a letra maiúscula. Certo? Então, essa é a fórmula de deslocamento. No enunciado vai ficar uma questãozinha para resolver, certo? E a gente continua na próxima aula. Coisa bem simples. No caso, eu vou deixar uma questão resolvida, vocês dão uma olhada, e uma questão para resolver. Certo, gente? Então, terminamos essa aula por aqui. Até mais.